Responsabilidade civil. Quando se fala nesse nome, pode até gerar um medo nas pessoas que não conhecem os termos jurídicos, mas eu estou aqui nesse vídeo justamente para te explicar do que se trata e se você corre algum risco de ser demandado judicialmente referente a isso. Nós temos uma lei que rege as relações entre as pessoas, é o chamado Código Civil. E o Código Civil trata sobre a responsabilidade civil, que é as responsabilidades que nós temos para com os outros. Seja uma responsabilidade que está prevista na própria lei, ou seja uma responsabilidade que foi, entre aspas, criada através de um contrato, por exemplo, um contrato de prestação de algum tipo de serviço. E o Código Civil estabelece que toda aquela pessoa que pratica um ato ilícito, pratica um dano a outra pessoa, é obrigada a reparar esse dano. Nós temos danos materiais, nós temos danos morais e também existe um dano que está em voga atualmente, já há algum tempo na verdade, que é o chamado dano estético, que são aqueles danos provocados no corpo da pessoa. Mas isso é uma outra história para um outro vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou focar na responsabilidade civil advinda dos danos materiais e dos danos morais. Por exemplo, um acidente de trânsito, há a possibilidade de que surja um processo judicial referente a essa demanda se não houver a solução extrajudicial entre aquelas pessoas. Porque o acidente de trânsito é um ato que gera um dever de reparação dos danos materiais que ocorreram nos veículos. Há casos que infelizmente pode gerar a morte de outra pessoa. Isso também engloba danos àquelas pessoas que se envolveram nesse acidente. Os danos materiais, eles precisam ser comprovados e eles vêm dessa responsabilidade civil, dessa obrigação de reparar a outra pessoa o dano que foi sofrido. Quero focar mais na responsabilidade não de acidentes, mas sim de contratos. Os contratos são um documento particular criado entre duas ou mais partes que criam obrigações entre elas. E é muito interessante os contratos porque quem elabora um contrato está, entre aspas, legislando. Ele está criando leis que irão valer para aquelas partes que estão assinando aquele contrato ou mesmo assinando como um fiador, por exemplo. O contrato é a criação de leis entre aquelas partes, obrigações que devem ser cumpridas. Isso vale tanto para empresários quanto para pessoas comuns, pessoas físicas, contratos entre duas pessoas físicas e também para empresas, grandes empresas com outras pessoas, prestação de serviços, contrato de compra e venda de materiais. Existem diversas possibilidades em que um contrato é aplicado e até mesmo um contrato que não seja formalmente escrito. Pode ser um contrato verbal. Há entendimentos no judiciário de que o contrato verbal, ainda que não formalizado, ele é sim válido desde que haja possibilidade de comprovar aquela relação jurídica estabelecida entre as partes. Então os contratos, eles criam essas leis entre as duas partes. Há vários princípios que regem as relações contratuais. Dentre eles, o mais famoso, o princípio da boa-fé. Uma parte tem que agir com dignidade, com honestidade para com a outra parte, para que aquela lei criada naquele instrumento particular seja cumprido e ambas as partes saiam satisfeitas daquele contrato que foi firmado. Porque quando isso não ocorre, há a quebra daquelas cláusulas contratuais que desaguam em uma responsabilidade civil, uma responsabilidade contratual. E isso pode chegar até o judiciário para decidir se realmente o contrato foi quebrado ou não, se uma parte tem direito a ser indenizada pela outra parte. Então, para que isso não aconteça, é necessário que, primeiro, o contrato seja bem elaborado. Ao que elabora esse contrato, observe se as cláusulas estão de acordo com as leis que regem aquele tipo de contrato e também se não há brechas, porque é papel do profissional advogado encontrar falhas na elaboração dos contratos para prevenção de problemas futuros. Então o profissional advogado ele tem essa responsabilidade de elaborar um contrato para que ele fique de acordo com as leis que regem aquele tipo de demanda, por exemplo, um contrato de prestação de serviços ou um contrato de compra e venda. E também
possíveis problemas que possam acontecer no futuro. Então os contratos são muito importantes, são leis criadas que regem aquela relação jurídica entre as partes que estão naquele contrato. Por isso é importante cumprir contratos, porque o não cumprimento gera a responsabilização civil dessas partes, através de atos ilícitos, descumprimento do contrato, através da quebra das cláusulas contratuais que podem gerar multas, podem gerar danos. Por isso é importante um contrato bem elaborado e também é importante o acompanhamento de um profissional qualificado nesse tipo de demanda para que ele possa dar a orientação correta para aquelas partes que irão assinar o documento.